O que é cura divina? Você acredita que Jesus cura hoje como curou no passado, como relata o Novo Testamento? Essa é a lição que vamos estudar hoje. Eu já volto para darmos prosseguimento a esta lição. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Quem vos fala é o pastor Mário Luna. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. Essa é uma lição muito importante dentro da parte do pentecostalismo. Vamos aproveitar esse momento para fazermos a nossa oração. Senhor nosso Deus e Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui para ministrar mais uma aula. Eu quero pedir ao Senhor que ilumine a minha mente para ensinar de acordo com o que a Tua palavra diz e não de acordo com o que eu acho. Também peço que o Senhor ilumine a mente daqueles que estarão acompanhando esta aula, que possam compreender os ensinos e aplicar, Pai, aos corações em nome de Jesus. Eu entrego esta aula em Tuas mãos, em nome de Jesus. Nós hoje vamos estar estudando essa lição, mas antes de mais nada eu quero pedir a você que você possa compartilhar esta lição em sua rede social, no seu Facebook, você possa também compartilhar com seus amigos no WhatsApp. É uma forma de você apoiar este canal, esse trabalho e levar a palavra de Deus a pessoas que estão necessitadas. Se você ainda não assinou o meu canal no YouTube, você pode assinar e ativar o sininho das notificações para que cada nova publicação você receba. Também dê o seu like, tá? Vamos lá, hoje vamos para o nosso texto áureo. E é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo de número 3. Prosseguindo, verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. O que quer dizer isso? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a cura física também vai fazer parte, mas nós vamos entender de que maneira isso acontece. Leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 53, versículos 4 a 6 e Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Isaías 53, verdadeiramente Ele quem? Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui Isaías está falando do que aconteceu com Cristo ao levar sobre si, ao morrer na cruz do Calvário, ele leva sobre si todo o nosso castigo, tudo aquilo que era para nós. Mateus 8, 16. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Veja que Mateus, ele relata que o Senhor Jesus Cristo, ele ali cura enfermidade, ele expulsa demônios e ele diz que se cumpre o que o profeta Isaías havia falado sobre Jesus a nível das doenças. Objetivo geral dessa lição: esclarecer que a cura divina acontece hoje. Objetivos específicos: conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina como parte da salvação e refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Introdução. Assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis, ou seja, não mudam na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades.
Misericórdia significa voltar o coração à miséria alheia, pois Jesus teve misericórdia de nós. Deus se voltou em compaixão quando entregou seu Filho Jesus para morrer e levar sobre si as nossas enfermidades e dores. Ou seja, o Senhor Deus, ele tem misericórdia de nós, ele olha para nós com olhar de compaixão, para as nossas misérias, e ele entrega Jesus para morrer em nosso lugar, ou seja, para padecer aquilo que deveríamos nós padecer. É claro que o plano da salvação não foi algo que foi colocado de improviso, já que o homem pecou, então agora vamos dar uma solução para o problema. Não, Deus, antes de criar o mundo, já sabia que o homem haveria de pecar. E Jesus Cristo haveria de morrer para poder trazer salvação para a humanidade. É claro, para aqueles que nele crê. É como uma vacina. Ela está sendo disponibilizada para todos, mas o efeito da vacina só vai ser para aqueles que tomarem a vacina. O sacrifício de Jesus está disponibilizado para todos a salvação, mas só vai receber a salvação e receber os efeitos da salvação aqueles que reconhecerem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos dar prosseguimento. Cura divina na Bíblia. O que é cura divina e o que a Bíblia fala sobre ela? A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Então nós vemos tanto no Antigo Testamento a prevenção de doenças, que era uma orientação bíblica, e as curas de Jesus. Nós vamos ver os dois lados, tanto do Antigo como no Novo Testamento. A saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Então ela era condicional. Para que eles pudessem ter saúde, havia condições. Deus garantiu saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do Pacto do Sinai. Ou seja, eles precisavam cumprir aquilo que Deus deu como ordenança. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Nós podemos observar que esse texto ele está tratando de Deus trazer doença como juízo. Então, Deus está dizendo, nenhuma das enfermidades que lancei sobre o Egito como juízo, eu lançarei sobre vocês. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus, Deuteronômio 6, 4 a 9 e Deuteronômio 30, versículo 20. A cura de enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, nesse caso, mas em Deus. Jeremias 17, 14 e Jeremias 30, 17. Jeremias 17, 14. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias 30, 17. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião por quem ninguém pergunta. Olhando para o Antigo Testamento, havia essa condição para que houvesse saúde em Israel. É justamente baseado nessa promessa de Deus que muitos associam hoje a falta de saúde a algum pecado oculto. Porém, esse pacto era com Israel e não com a igreja. Então, nós não podemos dizer que se uma pessoa hoje está doente, é porque ela está em pecado. Deus havia feito esse pacto com Israel. E uma coisa interessante dizer, havia em Israel também pessoas doentes, mas Deus não trazia o juízo de doença sobre Israel, porque eles estavam em obediência à sua aliança. Então, nem todas as enfermidades que apareciam em Israel tinham a ver com juízo de Deus. Prosseguindo. 2. Prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para uma boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, quer dizer, o que eles deveriam comer, embora a parte da purificação fosse cerimonial, fizesse parte da lei cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população.
Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual, Jeremias 8:22. A religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para salvação ou santificação. Mateus 15:17-20, Romanos 14:2 e 1 Timóteo 4:3-5. O que o comentarista está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus deu normas para Israel quanto à questão da sua alimentação e a questão da parte de higiene. Isso ele colocou dentro da lei cerimonial de Israel, mas o propósito em si não tinha a ver com santificação, mas sim com eles obedecerem. Já que eles precisavam obedecer, Deus coloca dentro da lei, porque eles não teriam como burlar. Então, se fazia parte da lei, eles teriam que cumprir. Deus poderia ter dado essa orientação, mas não fosse parte da lei. Então eles iam dizer, podemos ou não podemos fazer. Mas já que Deus queria preservar o seu povo, para que eles tivessem uma boa saúde e tivessem hábitos de higiene, o que Deus fez? Colocou as normas dentro da lei que Moisés entregou para o povo de Israel. Sendo assim, eles passam a praticar isso. Uma coisa interessante, às vezes as pessoas nos nossos dias reclamam da falta de assistência médica, é verdade? Falta assistência, falta. Mas há muita falta de cuidado com a saúde também. As pessoas se alimentam de coisas que não deveriam se alimentar. As pessoas não têm bons hábitos de higiene. E aí depois vêm as doenças e são consequência de seus maus hábitos. Maus hábitos de higiene, maus hábitos de alimentação. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Eu costumo dizer que o governo deveria investir em questão de ensinar as pessoas, tomar tempo na TV com propagandas para ensinar as pessoas, propagandas educativas de como elas deveriam se alimentar, de como elas deveriam participar da questão da higiene. Mas por que isso não é feito? Porque isso vai mexer com a economia do país. As pessoas vão parar de comer coisas na rua, coisas que são gordurosas, coisas que são extremamente doces, que vão fazer mal ao seu organismo. Enfim, uma série de coisas que poderíamos destacar aqui, e isso vai trazer o quê? Um desperdício, uma perda na economia do país. Então eles não investem em ensino nessa área. E quem tem que ter essa conscientização? É a população. Mas a igreja, ela pode entrar como algo fundamental para os membros que congregam naquele lugar, a igreja local, no qual pode ensinar, pode mostrar, pode trazer profissionais da área para poder demonstrar. Muitas enfermidades que aparecem são consequência de uma má higiene e também de uma má alimentação, de uma má higiene e de uma má alimentação. Então nós temos que corrigir esses maus hábitos. Mateus 15:17-20, na Almeida Revista Corrigida, diz: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então Jesus está mostrando que não era o que entrava como alimento que contaminava o homem. É claro que na lei cerimonial havia várias restrições, justamente pensando no quê? Na saúde do povo de Israel. Imagine um povo no deserto comendo qualquer tipo de coisa. Muitas pessoas iam morrer. Então não havia recurso, não havia medicina avançada como hoje há. Mesmo havendo uma medicina avançada nos nossos dias, muitas pessoas ainda morrem com enfermidade. Então Deus, para preservar o seu povo, ele dá orientações dentro da lei, mandamentos dentro da lei. Não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro. Mas Jesus no Novo Testamento mostra que o comer em si não contaminava o homem, mas sim a questão era o que estava dentro do seu coração. E aí Jesus deixa isso muito claro, porque os fariseus inclusive reclamavam sobre a questão de lavar as mãos. Jesus estava mostrando, a parte de lavar as mãos tem a ver com a higiene, mas não tem a ver com santificação. Ninguém vai ser santificado porque lava as mãos. Ninguém vai ser santificado porque toma banho hoje. Essa questão é uma questão de higiene.
Agora, é claro que, infelizmente, pode existir alguns lugares que entrem por esse caminho. Então, aí vão ensinar que você deve deixar de fazer determinadas coisas a nível, assim, dos cuidados, né? De lavar a mão, de fazer isso, fazer aquilo, para poder ter uma vida de santificação. E isso não é bíblico. O Novo Testamento e as curas de Jesus. Então nós falamos primeiro das curas no Antigo Testamento, da preservação de Deus para o seu povo, mostrando para eles que a saúde deles estava ligada a obedecer à lei, no sentido de não comer determinadas coisas, e a parte de higiene. Agora nós vamos falar do Novo Testamento, sobre as curas de Jesus. É claro que no Antigo Testamento Deus também curou por meio dos seus profetas, intervenções divinas diretas ali, Deus curando também. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. Deu para entender? Queriam estar saudáveis, tinham que obedecer o que Deus instituiu. Ou seja, não coma esses tipos de alimento. Até nós, não é uma questão. Existem cristãos que não comem, por exemplo, carne de porco, porque eles acham que é pecado, eles acham que eles voltam lá para o tempo da lei. É uma decisão sua. Você acha que não quer comer, não deve comer, tudo bem. Mas isso não vai te tornar mais santo. Isso pode até fazer você ficar mais saudável, porque é uma carne realmente muito gordurosa, uma carne muito remosa, é verdade. Mas não tem nada a ver com a parte de santificação. Agora, podemos nos abster de determinadas alimentações? É claro. É algo difícil muitas vezes? Sim, numa vida corrida dos dias de hoje, aonde nós estamos em grandes cidades, eles muitas vezes moravam em locais mais do interior, então tinham mais contato com as coisas vindas diretamente da natureza sem ser processado, industrializado, mas nós já não temos tanta facilidade assim. É claro que se nos esforçarmos, podemos ter uma alimentação muito melhor, mas Israel precisava obedecer para ter ali a questão de saúde. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Aqui falando também do Novo Testamento. Mateus 4, 23 a 25. Mateus 4, 23 a 25. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, quando Jesus se apresenta no seu ministério, Jesus está mostrando ali algo interessante. Quando Jesus vem para poder se sacrificar em nosso lugar, lembrando que o sacrifício só é válido para aqueles que o aceitar como Senhor e Salvador de sua vida, quando Jesus vem, ele dá ali uma demonstração do que o pecado trouxe para a humanidade e do poder que ele tem para anular os efeitos do pecado. Então, quando Jesus cura, ele está mostrando o poder que ele tem de anular o efeito do pecado. Só que isso está de uma forma, apenas é uma visão que não é total, não está na sua plenitude. Nós ainda não estamos com o corpo glorificado, mas Jesus dá ali um prenúncio do que haverá quando ele voltar para buscar a sua igreja, e aqueles que estiverem com ele na eternidade não sofrerão mais nada disso. Então, quando Jesus curava, ele estava demonstrando isso. Quando os discípulos curavam em nome de Jesus, eles estavam demonstrando isso, um prenúncio de como seria o reino na sua plenitude. Nós não experimentamos ainda a plenitude, mas Jesus já dava um prenúncio sobre isso. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 15. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. A salvação é na questão de não nos deixar ser condenados. Na verdade, prosseguir condenados, porque condenados estão todos aqueles que estão sem Cristo, mas ele pode nos tirar da condenação. Mas junto com isso, ele também olhou para a miséria humana, operando milagres, prodígios e maravilhas.
Hoje as pessoas oram em nome de Jesus e Deus opera milagres, mas elas estão ali para se intitular, para poder trazer fama para si mesmo, não por uma questão de compaixão da miséria humana, mas como uma forma também de estar ali com seu nome em destaque. Essa não é a proposta do Evangelho. Nós não podemos usar o nome de Jesus para nos engrandecer. Que ele cresça e que eu diminua. O nome que tem que ser exaltado é o nome de Jesus. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36, Marcos 6:34. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Marcos 16:17-20. Nós podemos ver que a compaixão era a motivação de Jesus fazer o que ele fazia. E hoje, a compaixão é o motivo de querermos ver as pessoas curadas realmente? Ou será que nós queremos que o nosso nome entre no destaque? Queremos que o nosso nome corra pelos lugares. Só que a nossa motivação não é a compaixão. Em Jesus é a compaixão. Então nós precisamos seguir Cristo. Jesus é o nosso modelo. Então se Jesus andou por esse caminho, é esse caminho que nós devemos seguir. Marcos vai falar que Jesus, olhando aquela grande multidão, disse: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou usar só a última parte. Seguir. Caminhar no caminho que ele caminhou. Praticar aquilo que ele praticou. E aí? Nós temos tido compaixão no nosso coração? É por compaixão que nós socorremos as pessoas em nome de Jesus? Ou é para que o nosso nome venha a ser engrandecido? Cuidado, porque essa não é a proposta do Evangelho. Jesus curou no passado e continua curando hoje. É muito comum pessoas questionarem essa afirmação alegando que não presenciam mais curas na mesma proporção do que nos dias de Jesus e dos apóstolos. Precisamos entender que ali Jesus estava demonstrando seu poder em invalidar os efeitos do pecado, como eu já disse. Seus discípulos, em nome dele, fizeram o mesmo, e a igreja na atualidade tem ordem para suplicar a cura para os enfermos, mas isso não quer dizer que Deus irá curar todas as pessoas enfermas, e entender isso foge à nossa compreensão. Nós não sabemos por que algumas pessoas serão curadas e outras não. Deus tem seus motivos. Ele é o dono de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não dá satisfação a ninguém. Então nós não podemos questionar, mas por que Deus curou fulano e não curou o outro? Por que Deus curou ela e não cura a outra? Nós não sabemos. Ele faz como quer. Existem decisões que eu e você tomamos que, se alguém questionar, nós não vamos atender aquele questionamento. Nós vamos dizer: eu tomei essa decisão e pronto, e acabou. Agora imagine Deus. Imagine eu, como um vaso, querer questionar o olheiro por que ele me fez do jeito que ele me fez. Seria impensável alguém pegar a caneta, é uma caneta aqui, e essa caneta perguntar para quem a fabricou por que ele fez ela nesse formato. É impensável. A caneta jamais poderia fazer essa pergunta. A mesma coisa somos nós. Apesar de Deus ter nos dado a inteligência, apesar de nós termos formas de pensar, nós não temos o direito de querer questionar os métodos de Deus, a forma de Deus fazer. Se você de repente compra um acessório para sua casa e vem um manual de instrução, por mais que você leia o manual e você não concorde com algumas coisas, o fabricante não está nem aí em determinadas situações porque você acha ou deixa de achar. Ah, mas eu acho que deveria ser assim, mas ele não quer saber disso. Ele fabricou daquele jeito e pronto. É algo que atende à necessidade da maior parte. É claro que eu não vou comparar Deus com um fabricante nesse ponto, mas mostrar que assim como homens se dão a questão de não querer dar satisfação dos seus feitos, imagine Deus, o Criador do céu e da terra. Então pare para pensar nisso. Pare, porque isso é muito importante. Foge à nossa compreensão, mas nós não podemos questionar. Por fim, ninguém pense que, com estas palavras, queiramos dizer que possuímos em nós aquela virtude que havia nos crentes
do tempo dos apóstolos, mas sim que nos esforçamos para alcançar esse fim, ou seja, buscar essa mesma virtude, tá? Pois que estamos certos de que Deus é poderoso para restabelecer a sua igreja hoje, assim como no tempo dos apóstolos. Assim como Deus usava os apóstolos, nós cremos que Ele pode nos usar hoje. Podemos até chegar à compreensão que a virtude que havia sobre eles, nós ainda não alcançamos. Mas nós podemos continuar buscando. E nada impede que Deus possa operar na mesma intensidade que operou naquele tempo. Uma coisa está provada: Deus cura. Alguém diz, mas ele não cura como curou no passado, no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus. Mas o Deus que cura tem poder de repetir esses feitos. Agora, cabe à igreja buscar em Deus a virtude dele para que ele possa se manifestar da mesma maneira. E se ele não o fizer da mesma maneira, a culpa não está nele, mas em nós. Porque somos nós aqueles que dependemos e precisamos, mas precisamos também buscar. Precisamos acreditar no poder que ele tem para realizar a cura do jeito que ele realizou. Então, nós precisamos nos ater a isso. Fixando o tópico 1, o ato de curar de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso. Agora nós vamos falar sobre a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53, que é a nossa leitura bíblica em classe, anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Mas vamos entender de que maneira. 1. Salvação. Aqui o comentarista descreve o que a palavra salvação significa de forma geral e em sua aplicação à morte e ressurreição de Jesus. Então ele vai fazer dois comentários aqui sobre a palavra salvação. Salvação de forma geral e a salvação no âmbito da questão da morte e ressurreição de Jesus. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo, como o livramento da escravidão era chamado de salvação, da fome era chamado de salvação, da espada era chamado de salvação, das enfermidades também era chamado de salvação. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Aí nós já estamos falando da salvação usada na questão da morte e ressurreição de Jesus. Então o que é salvação em relação à morte e ressurreição de Jesus? É o livramento do poder da maldição do pecado. Ou seja, aquilo que o pecado fazia contra nós já não tem mais efeito. E a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Por causa do que Jesus fez ao aceitar como o único e suficiente Salvador, nós podemos agora ter comunhão com Deus. E alguém vai dizer, mas por causa do pecado veio a morte, mesmo assim o crente ainda morre. Ele morre, ele passa pela morte física, mas ele não vai passar pela morte. Pela morte eterna. Por quê? Porque através da salvação de Cristo, nós não passaremos pela morte eterna. Seremos ressuscitados. Veja bem uma coisa interessante. Quando o homem pecou, a morte atingiu a vida dele em 3 esferas. Morte física, que não aconteceu no mesmo momento. Morte espiritual, aconteceu no mesmo momento. E morte eterna, que se segue depois da morte física, no dia do juízo final. Quando aceitamos Jesus, nós somos restaurados da morte espiritual. Mas poderemos passar pela morte física, se partirmos antes de Jesus voltar. Mas não passaremos pela morte eterna. Por quê? Porque Jesus, quando voltar, irá nos ressuscitar. Então a morte física não pode nos segurar. E nós também não estaremos mortos eternamente, ou seja, separados de Deus eternamente, em juízo, em condenação, em tormento. Por quê? Porque através de Cristo vamos receber vida eterna. Deus propôs salvação para todas as pessoas, já disse isso, Tito 2,11. E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. Temos que ter fé em Jesus, nos arrependendo do nosso pecado. Atos 3:15 a 19. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados
e se converter a Jesus Cristo. Atos 17:30, 1 Timóteo 2:4. Atos 17:30 diz: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ou seja, Deus não leva em conta o que nós fizemos, o que nós praticamos. Ele nos chama para nos arrependermos dos nossos pecados. Senão nós estaríamos perdidos. Pelo que nós somos e pelo que nós fazemos, nós continuaríamos condenados. 1 Timóteo 2:4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É importante entender que a salvação é oferecida a todos, mas os efeitos do sacrifício de Jesus são apenas para aqueles que creem e se arrependem de seus pecados. Assim como uma vacina é oferecida para todos, mas o efeito só é obtido por aqueles que tomam a vacina. Cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aquele que demonstra a fé em Jesus Cristo. Então eles aqui fazem uma definição do que seria o ato de cura, a cura divina. O que é cura divina? E eles fazem aqui um pequeno resumo dizendo que ela é feita através da graça e misericórdia de Deus, através do poder do Espírito Santo, para aqueles que estão emocionalmente ou fisicamente debilitados. E é preciso haver fé. Mateus 14:14, Lucas 4:18-19, Atos 10:38. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. E isso não é errado, com certeza está certo. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Mateus 9:12, Marcos 2:17, Lucas 4:23, 5:31. Inclusive, tem pessoas que ensinam que o cristão não deve ir para o médico. Está errado. Lucas era médico, Colossenses 4:14. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Porque para pensar, quem dá sabedoria aos médicos? O próprio Deus, para poder os cientistas descobrirem a cura de determinadas enfermidades. Então, isso também é um ato milagroso da parte de Deus, que dá ao homem sabedoria para poder ajudar outros homens diante das doenças. Porém, existe uma outra forma de Deus curar sem ser por meio da medicina, sem ser por meio do medicamento. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades: a ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Marcos 6:13, Tiago 5:14 e 15, que diz, Marcos 6:13, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Tiago 5:14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Devemos observar que não é a unção com óleo que cura, e sim o Senhor por meio da oração da fé. Quem cura é Deus por meio da oração da fé. Inclusive, há muitos casos de pessoas que receberam oração e não foram ungidas e foram curadas. Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, essa aula está sendo gravada no dia 26 de fevereiro de 2021, ainda estamos dentro de um quadro de pandemia ainda. Muitas igrejas, elas pararam de ungir com óleo, fazer unção com óleo, por causa da situação da pandemia. E há pessoas, mesmo assim, que dão relatos de cura. Então não é o azeite que cura. Existe um outro problema. Existem pessoas que acham tanto que é o azeite que cura, que elas compram azeite, colocam dentro de vidrinhos e levam para a igreja para poder ser consagrado aquele azeite, para que ele chegue em casa e saia ungindo as pessoas de dentro da sua casa. Unja a casa também como uma forma de proteção. Eu preciso dizer aqui que o texto fala que quem deve ungir com óleo é o presbítero da igreja, porque é ele que vai orar. Não importa, alguém vai dizer, mas só o presbítero pode orar? Não, outra pessoa também pode orar pedindo a Deus que cure. A pessoa doente, mesmo ela, pode orar pedindo a Deus que cure. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que não há lugar nenhum na Bíblia que mande alguém levar azeite para o templo para poder ser consagrado, para que ele possa orar e ungir pessoas ou as coisas dele dentro de casa. Então
Então ele está colocando a fé dele no local errado. Ele precisa crer no Senhor. Se tem alguém enfermo, que vá até o presbítero para poder ser orado e receba unção. Ou chame o presbítero até o local onde ele está para poder ser orado também. O Senhor pode agir. Aí alguém vai dizer, mas dentro da pandemia as pessoas não podem ir umas na casa do outro, eu não posso eu mesmo me ungir? Você pode você mesmo se orar. Quem disse que é o azeite que vai trazer a cura? Vamos entender melhor isso aqui, ó. É bom frisar isso, pois existem pessoas que querem levar óleo da unção para casa, já disse, achando que a unção está no óleo. Talvez nós, obreiros, até contribuímos para aumentar essa crença, pois chamamos o óleo da unção de óleo ungido. Ungido é a pessoa, não o óleo, tá? A Bíblia de Estudo Pentecostal explica o seguinte sobre ungir com óleo. Olha o que a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina. O óleo provavelmente era usado como símbolo da presença e do poder do Espírito Santo e como ponto de contato para encorajar a fé do doente. Ele não gera fé, mas ele é um ponto de contato para encorajar. Poxa, eu recebi a unção, eu fui ungido com óleo, eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai me curar. Mas ele não crê por causa do óleo. O óleo é apenas um ponto de contato no qual vai encorajar a pessoa. Mas o poder não está no óleo, o poder está em Jesus. E a Bíblia diz que a oração da fé, ou seja, você suplica a Deus, Deus responde a oração e Deus pode curar a pessoa que está doente. Vamos prosseguir aqui. Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do nosso corpo físico, porque a salvação ela vai tratar também da cura da nossa alma e também da cura do nosso corpo. Pode. 53 de Isaías 4, 1 Pedro 2, 24. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. Jeremias 17, 14. A cura espiritual geralmente precede a cura física. Primeiro, há a cura espiritual. A pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador e recebe a cura física. Pode ser assim? Pode. Vai ser sempre assim? Pode não ser sempre assim. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Primeiro, a cura espiritual. E sara todas as tuas enfermidades. Segundo, a cura física. Salmo 103, 3. A cura do paralítico de Cafarnaum, Mateus 9, 1 a 8, e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos, quer dizer, são evangelhos semelhantes, que têm narrativas parecidas. Quem são eles? Mateus, Marcos e Lucas. Revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Tiago 5, 15. Buscar a Jesus apenas para a cura de enfermidades e não compreender o propósito real do sacrifício de Jesus. É não compreender, na verdade, tá? É não compreender. Quando alguém vai para o templo em busca de cura, mas não está preocupado com salvação da sua alma, ele não compreendeu o propósito do sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus, em primeiro lugar, ele busca dar salvação para as pessoas. E ele pode trazer também a cura física do corpo. Mas ir para o templo, buscar apenas cura do corpo, é não entender o propósito no qual Jesus morreu na cruz do Calvário. E o pior de tudo é que existem igrejas que elas usam isso como um chamariz, culto da cura divina. A questão não está em orar para Deus curar, mas a questão é usar aquilo para chamar pessoas, se preocupar apenas que elas estejam presentes, que elas participem de culto, que elas possam também ofertar ali na igreja e não estão preocupados em salvação daquela alma. E a prova disso é, ainda que alguém aceite Jesus, pouco se dá importância em discipular aquela pessoa, em fazer e formar ele um discípulo para que ele possa no futuro estar trabalhando na obra de Deus e também discipular outras pessoas dentro do chamado que Deus lhe deu, porque cada um tem um chamado específico que Deus deu. Um corpo saudável com uma alma enferma não salva, é viver pensando que a vida se resume aqui e agora. Imagina, vai lá no templo, recebe a cura, volta e não recebeu Jesus.
parece até a história dos leprosos, né? Somente um voltou para dar glórias a Deus. É mais ou menos uma ilustração usando um texto bíblico só para poder dar um entendimento disso aqui. Isaías 53, 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, ao ministério de cura do Senhor Jesus. Então, Jesus também, além de trazer cura para a alma, traz cura para o corpo. É Mateus 8,17. O verbo sarar, em pelas suas pisaduras fomos sarados, de Isaías 53, 5, indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Jesus curou várias pessoas durante seu ministério. Mateus, capítulo 8, 16 e 17. Essa cura é também espiritual, e isso diz respeito à salvação, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Veja que mortos para o pecado. Quando eu aceito Jesus, eu me uno a ele e à sua morte. Uma vez que eu me uno à sua morte, eu estou agora morto para o pecado, porque eu não tenho mais dívida. Porque o morto não tem como pagar dívida, nesse caso. Então, eu estou morto para o pecado. Mas assim como Jesus ressuscitou, eu recebo vida também espiritualmente falando. Porque a morte afetou 3 aspectos da vida do ser humano: física, espiritual e morte eterna. Então eu recebo vida espiritual, tendo agora comunhão com Deus. Eu não sou mais uma pessoa morta espiritualmente. E uma vez que eu recebo vida, eu vou viver uma vida de justiça, uma vida de obediência a Deus. Porque pelas pisaduras de Jesus, pelo que ele fez na cruz do Calvário, eu e você está assistindo essa aula que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fomos sarados. E se você está assistindo essa aula e não aceitou Jesus, Jesus quer salvar a sua vida, ele quer sarar a sua vida. Então receba Cristo como único e suficiente Salvador. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, diga ao pastor da igreja que você aceitou Jesus através de uma aula da Escola Bíblica Dominical online e pergunte a ele o que você deve fazer a partir desse momento. Prosseguindo, fixando o tópico 2, o discurso profético de Isaías 53 e seu cumprimento no Novo Testamento mostram que a salvação e cura divina caminham juntas. Quer dizer que Jesus vai curar todos? Vamos ver isso. A cura divina e os desafios atuais, da atualidade, hoje, né? Inclusive os cessacionistas, os que dizem que os dons cessaram na época apostólica de Cristo, depois que terminou a época apostólica, eles dizem que os dons cessaram, eles acreditam que Jesus cura hoje, isso é claro, mas eles não acreditam que o dom de curar, como havia no tempo lá da igreja primitiva, ainda está valendo para hoje. E nós já falamos que nós não somos, aqui não estamos dizendo que temos a mesma virtude que eles, mas que o Deus que nós servimos tem poder de nos dar virtude para que aquilo que aconteceu naquele tempo possa também acontecer nos dias de hoje. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter discernimento sobre a vontade de Deus. Então nós temos que entender o seguinte: qual é a natureza dessa enfermidade que está assolando a pessoa? É física ou é espiritual? E nós precisamos, para isso, ter discernimento das coisas. Existem, por exemplo, pessoas que vão no culto e chega lá e a pessoa que está lá na direção do trabalho ora por ela e ela cai possuída de um espírito maligno. E aí, mas ela tem um relato da família que ela está sofrendo de depressão. Existem casos que aquela depressão é causada unicamente, existem casos que aquela depressão pode estar sendo causada unicamente pela opressão maligna. Mas na maioria das vezes, ela também tem um aspecto físico, então ela tem que ser tratada por um profissional. Porque se tiver só o aspecto espiritual, se a pessoa for liberta, ela não fica mais deprimida. Mas se ela
ali o inimigo, o demônio sai, é expulso, e ela continua deprimida, existe um aspecto físico. E é preciso discernimento espiritual para entender isso. É muito importante isso. Doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento do ser humano. Isso é... Todos nós podemos concordar com essa afirmação. Elas são consequências direta ou indireta do pecado. Pois, se não existisse pecado, não existiria enfermidade. Quando diz consequência direta, está falando de alguém que cometeu algum pecado e pode estar tendo uma enfermidade por causa do pecado que cometeu, como juízo. Mas indireta tem a ver com a pessoa estar tendo uma enfermidade, contraiu uma enfermidade em consequência do pecado original. Então não foi porque ele cometeu um pecado aqui, nesse momento, mas em questão do pecado ter passado a fazer parte da humanidade e o pecado trouxe enfermidades também para o corpo físico. Trouxe envelhecimento, trouxe morte, trouxe desastres naturais, uma infinidade de coisas. O pecado trouxe uma desestrutura para a criação, mas Deus em Cristo está alinhando as coisas de pouco em pouco até chegar o momento da consumação, aonde tudo será restaurado e o nome do Senhor será glorificado mais uma vez. Então, elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Já falamos, há enfermidades que são consequências diretas do pecado, João 5,14. Lá tem um relato que fala disso. No entanto, não se pode generalizar isso, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Então tem que analisar caso a caso. Existem enfermidades como consequência de algum pecado cometido, mas no geral as enfermidades não são consequência de algum pecado experimental, algo que a pessoa cometeu e trouxe sobre ela a enfermidade. É por isso que não podemos achar que alguém que está doente está em pecado. Temos que ter muito cuidado com isso. As enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. Se Deus tem poder de curar, por que ele não cura todos? Essa é uma pergunta. Quantas pessoas durante a pandemia que do nosso convívio, morreram? E a pergunta é, por que Deus não curou? Existem pessoas que saíram da presença de Deus, se desviaram do evangelho porque não aceitaram Deus não ter curado. Pessoas que disseram que Deus não honrou eles e foram embora. Só que isso está num campo que foge à nossa compreensão. O pecado afetou a nossa compreensão. Nós temos uma compreensão das coisas de Deus, mesmo estando em Cristo, mas de uma forma muito limitada. A nossa compreensão das coisas de Deus, em comparação com Adão antes de pecar, é muito grande a diferença. Nós temos uma compreensão mínima em relação a Adão tinha, quando ele ainda não havia pecado, ele e Eva. Então o pecado obscureceu a nossa mente. É por isso que todas as vezes que estamos estudando a palavra, pedimos a Deus que ilumine a nossa mente para que nós possamos compreender a sua palavra. É claro que isso não tira a nossa responsabilidade de estudarmos, de aprendermos regras de interpretação. E eu falo isso principalmente para quem ensina, para quem prega. É preciso, é claro que existem lugares que há muita dificuldade, mas no geral a pessoa poder se aplicar a isso. Mas nós também precisamos da iluminação, porque o pecado obscureceu o nosso entendimento. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, segundo os Coríntios 12, 7 a 10. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Isso aqui é um comentário feito pelo comentarista. Ele acredita, vai ter gente que não vai acreditar nisso, vai pensar que o espinho poderia ser uma outra coisa que não fosse uma enfermidade, quero deixar isso claro. Mas o comentarista aqui, ele acredita que era uma enfermidade. Digamos que fosse, Deus não curou. Agora, Deus não curou porque Deus tinha um propósito. Para que ele não se exaltasse com a grandeza das revelações de Deus, Deus permitiu um espinho ser colocado na carne de Paulo. Então ali havia um propósito, não por causa de pecado, mas sim para Paulo não se exaltar. Porque aquela limitação lembrava a Paulo o seguinte: eu sou dependente de Deus.
Você já parou para pensar que o texto não diz qual era o espinho e isso é muito apropriado? Porque se alguém sofresse a mesma coisa que Paulo sofria, ia dizer, eu estou com espinho na carne, e ia dizer que estava ali passando o mesmo que Paulo. Mas é muito apropriado, sabe por quê? Porque às vezes existem coisas na nossa vida que ficam ali se repetindo, a mesma coisa sempre se repetindo, e nós queremos que aquilo desapareça da nossa vida. Mas às vezes aquilo ali pode representar como um espinho também, que vai nos lembrar quem nós somos diante de Deus. E vai nos fazer nos voltarmos para Deus em dependência total a Ele. E às vezes a gente quer que aquilo seja tirado da nossa vida e não é tirado. Porque se aquilo for tirado da nossa vida, nós nos esquecemos quem nós somos e quem Deus é. E podemos retroceder na fé. Existem coisas na nossa vida que talvez podem nos acompanhar a vida inteira, justamente para que nós nunca venhamos nos esquecer quem Deus é e quanto nós dependemos dele. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Por que Paulo não orou por Timóteo para Deus curar Timóteo? Por que Paulo não orou por Trófimo para Deus curar ele? São mistérios que nós não compreendemos. E eu não estou aqui dizendo que você tem que se conformar com a enfermidade que você tem, ou com alguma coisa que está acontecendo na sua vida, no caso, quando eu dei um exemplo da questão do espinho na carne. Você vai orar, mas se Deus não responder, se os médicos não puderem fazer nada em relação àquilo, nós continuamos louvando o nome do Senhor. Nós continuamos fazendo a nossa parte. Agora, temos que nos cuidar na nossa alimentação, na nossa higiene pessoal, no descanso apropriado. Existem pessoas com problemas de nervo, com crise de ansiedade, por falta de descanso, estresse por falta de descanso. Pensa que tem que fazer tudo no mesmo dia. Não tem limite para o trabalho, não tem que ter limite. Há necessidade de descansar, de dormir, de parar, de fazer como um pastor amigo, conhecido, que chama-se Pastor Kleber, diz, desligar as turbinas. Desligue as turbinas. Um pastor querido do nosso ministério, ele fala sobre isso. Desligue as turbinas. Mas não. Quer fazer tudo direto. Isso pode trazer doença para você. Depois vai fazer campanha na igreja para Deus curar. Só que isso é consequência da falta de cuidado meu e seu do nosso corpo físico. Então nós precisamos descansar. Existem pessoas que dizem o seguinte: mas eu tenho que fazer a obra de Deus. Interessante, né? Deus criou o mundo com 6 dias e no 7º ele descansou. É claro que aquele descanso tem um simbolismo, claro. Nosso descanso é eterno também. É claro. Vida eterna, eu sei disso. Mas ali também nos mostra a questão da necessidade do ser humano descansar. E esse descanso não é só num dia, não. Ele também tem que ter um horário de descanso diariamente. E às vezes não tem descanso. E isso vai trazer problemas na saúde. Talvez não hoje, talvez não amanhã. Mas quando a velhice chega, vem acompanhada de vários problemas por falta de quê? Por falta de prudência em cuidar da própria saúde. E aí, por exemplo, eu estou usando óculos. Quando eu era mais novo, eu não precisava de óculos. Tem pessoas que chegam na idade e dizem, não vou usar óculos, não, gastar dinheiro é bobeira. Daqui a pouco pode vir a ficar, sabe o quê? Cego. Culpa de quem? De Deus? Dos irmãos? Da família? Não, culpa minha, às vezes eu sou assim. Pastor, eu não tenho recurso para comprar um óculos. Eu sei como é isso, já passamos por isso também. Conheço perfeitamente isso. Sabe o que você faz? Coloca o seu joelho no chão e vai orando todos os dias falando com Deus, Senhor, eu preciso de óculos. A minha visão não tá boa, eu não tô podendo ler a tua palavra. Eu preciso de óculos. Lucas 18, importunar. Preciso de óculos, Senhor, eu preciso de óculos. Não sei como, eu preciso de um óculos. Agora, não é ir lá na feira e comprar o óculos do camelô, não. Porque você vai estragar sua vista. Ela vai ficar pior do que ela já está. E às vezes a gente na imprudência faz isso. Mas a gente aprende e fala, não posso fazer isso. Um óculos, mesmo que ele seja um óculos bem simples, ele tem um valor alto. Tem um valor alto.
mas Deus tem poder de enviar o recurso, porque isso não é um luxo, isso é uma necessidade, e Deus se preocupa com seus filhos. Mas nem todos Deus cura. Uma prova é Timóteo, outra prova é Tófimo. A água da época de Timóteo, naquele tempo, era uma água que fazia mal ao estômago também. E Timóteo tinha problemas de estômago. E aí Paulo faz uma recomendação a Timóteo para poder tomar um pouco de vinho como remédio. Aí era uma questão de remédio. Não vamos usar isso aqui dizendo, eu vou tomar vinho porque Paulo mandou, não. Olha, o contexto não é esse. E você tem outros medicamentos para tomar para problemas de estômago nos dias de hoje. E eu não vou falar nome de medicamento para você não pegar e dizer assim, não, é esse aqui que eu vou tomar a partir de agora que o pastor Mário Luna falou. Não vou falar nome de medicamento. Mas não venha com a desculpa que você está tomando vinho porque Timóteo tomou para o estômago, você está tomando para o estômago também, não. Você quer tomar suco? Tome suco de uva integral. Muito bom. Pode tomar 1 cálice, 2 cálices, 3 cálices por dia, é com você, de acordo com sua condição financeira. Mas não vem dar desculpa que tá tomando vinho pro estômago não, porque hoje tem remédios próprios para isso, tá bom? Naquele tempo não tinha não. Prosseguindo. Por que alguns são curados e outros não são? Stanley Orton, em sua teologia sistemática, é um teólogo, uma perspectiva pentecostal, aqui tá dando até o nome que se você quiser comprar, e na CPED chega lá, eu quero a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Orton, você vai poder comprar. Não vai tratar só, vai tratar da doutrina da salvação, da doutrina de Cristo, da doutrina de Deus, da doutrina do Espírito Santo, vai tratar de várias doutrinas, da doutrina do homem, da doutrina da igreja, tá? Ele diz o seguinte, a resposta a essa pergunta pertence à sabedoria soberana de Deus, mas podem ser feitas algumas observações. Então nós temos que lembrar que ele está dizendo por que uns são curados e outros não são. Então ele diz que isso está no campo da soberania de Deus. Mas ele vai fazer algumas observações. Primeiro, alguns estão doentes por causa do efeito do pecado. Encontramos um exemplo no Novo Testamento em 1 Coríntios 11, 27 a 30. Está a razão por que devemos pedir o Espírito Santo para prescrutar nosso coração e apontar-nos possíveis áreas ocultas de pecado, que nos impede de receber a cura. Então, ele diz que, em primeiro lugar, pode ser consequência de pecados cometidos. Precisamos pedir a Deus que nos façamos uma retrospectiva, porque de repente nós cometemos algo que achamos que não tinha nada a ver, e precisamos realmente de pedir perdão a Deus. E eu estou falando isso, é claro, depois que você aceitou Jesus. Eu não estou falando para você voltar lá na sua infância, pedir perdão por pecados da infância, não, esquece isso, isso não é bíblico não, tá? Tem gente ensinando isso por aí, mas isso não é bíblico não. Segundo, outra possibilidade é a de que o Senhor está procurando ensinar alguma coisa, assim como a Paulo, 2 Coríntios 12, 7, e a Jó. Paulo na questão, para não se engrandecer. Jó, para poder conhecer Deus mais de perto. Nesse caso, precisamos buscar entendimento da parte do Senhor. E a melhor coisa aqui é pedir a Deus, Deus, me dá graça. Me dá graça, me dá graça. Terceiro, além disso, existe a questão do momento certo. O que é isso? Muitos não recebem imediatamente a cura. Em semelhantes casos, é preciso lembrar as palavras do Senhor quando ele nos admoesta que devemos orar sempre e não desanimar. Lucas 18, 1. Deus tem seu momento certo para curar. Ele pode curar e ele pode também não curar, mas nós podemos orar e devemos continuar orando. E quarto, a falta de fé também pode impedir o recebimento da cura. O autor da Epístola aos Hebreus, em vários trechos, nos admoesta, ou seja, nos exorta, nos fala a conservar firme a fé em Deus. É claro que algumas pessoas que dizem que vão orar, não, nesse momento, nesta noite, Deus vai curar você. Vem aqui na frente. Aí, ora. Aí a pessoa vai para casa. Aí não acontece nada, qual é a desculpa dele? Você não teve fé. Errado. A questão ali não era fé, ele disse que Deus ia curar. Então Deus ali ele não pediu que tivesse fé, a condição era fé. Ele apenas orou e disse que Deus ia curar. Então, para ele se defender, ele diz que a culpa é da pessoa que não teve fé. Sabe o que isso faz? Faz a pessoa a cada dia se abater
abater, ao ponto de chegar o momento dela dizer, sabe uma coisa, Deus? Eu não tenho fé, eu não sirvo para ser teu servo e eu vou voltar para o mundo. E esse não é o propósito de Deus. Então, cuidado com essas coisas de dizer que as pessoas não foram curadas porque elas não tiveram fé. É ela que precisa reconhecer isso e não eu dizer para ela, você não foi curada porque você não teve fé. Isso é uma coisa que pode matar pessoas espiritualmente. 3. Não confundir doença com possessão maligna. Isso aqui é muito importante. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Mateus 10:8, Marcos 16:15 e 20. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. A gente não sabe o que Deus quer fazer na vida dela. Nós não sabemos se Deus quer ensinar algumas lições por causa daquilo que ela está vivendo. Não sabemos, mas nós oramos, tá? 2 coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. E é o que acontece às vezes. Tem gente com depressão que estão dizendo que é demônio, e não é demônio. E aí a pessoa pode chegar a óbito pensando que era caso só para orar, oração, e precisava também de cuidado médico, porque não era demônio. Orar, nós vamos orar em qualquer situação, mas precisa de cuidado médico. E não é falta de fé também não, porque tem uns super espirituais que dizem, não teve fé. Não é questão de fé, é questão de tratamento. Tem gente que diz que psicólogo é do demônio, psicanalista é do diabo, psiquiatra é do diabo. É tudo gente ignorante. Pessoas que não têm conhecimento do que estão dizendo, que a palavra ignorante é desconhecer do que estão falando. São pessoas que não têm o mínimo conhecimento. Algumas falam até por uma ignorância realmente, no qual elas foram criadas num lugar tão simples e elas não tiveram acesso a estudar a palavra de Deus e elas falam esse tipo de coisa. Elas se baseiam no que elas acham e não no que a palavra de Deus diz. E isso porque elas tiveram muita dificuldade, tem pouco estudo, tudo bem, nós até entendemos, mas tem pessoas que têm estudo e chegam ao ponto de dizer que essas pessoas profissionais são tudo do demônio. Quando pessoas precisam de cura. E elas são super espirituais que ela diz que nada. É falta de fé. É porque não ora. É porque não consagra a vida. Ei, depressão não tem nada a ver com isso. Na maioria das vezes, tem a ver com precisar. A pessoa entrou numa situação de depressão por N motivos que podem acontecer. E qualquer um está sujeito a isso. Existe na Bíblia casos de pessoas que foram usados grandemente por Deus que deram sinais de depressão. Um deles, sabe quem é? Elias. O profeta Elias. Quando ele foge, quando ele vai para... Ele chegou a um esgotamento emocional. Ele não entrou em estágio avançado de depressão, isso é claro. Mas ele deu sinais de depressão. E aí você diz, não, mas não, Elias não tinha fé, Elias não era um homem que tinha uma vida com Deus. Ele teve um momento. Há momentos que a pessoa chega ali ao auge. Pode acontecer com qualquer um, inclusive comigo, que já tive princípio de depressão. Então não fica falando que é demônio, não, porque não é demônio. Então cuidado para não expulsar demônio onde não tem demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós, ou seja, acontece direto. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer, onde quer, de acordo com a sua vontade. Mateus 6:10. Então não podemos confundir enfermidade com demônio e não podemos querer mandar em Deus. Eu ordeno, Senhor, que essa pessoa seja curada. Quem sou eu para ordenar a Deus alguma coisa? É baseado nisso também que fica muito complicado marcarmos dias para Deus operar de determinada forma em nossas igrejas. Não estou dizendo, preste atenção no que está sendo dito aqui, não estou dizendo que os cultos temáticos devem acabar, apesar de não haver base bíblica para isso. Até porque do jeito que as coisas vão, isso é impossível.
Mas por causa deles, muitas vezes deixamos de buscar a Deus por algum problema, porque aquele não é o dia certo para aquilo. Ou seja, marcamos a agenda para Deus. Você pode ter agenda, eu posso ter agenda, mas eu não posso marcar agenda para Deus. As nossas orações estão recheadas de ordenança e queremos ordenar a Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, envia isso, envia aquilo. Não, é súplica. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Olha aqui tua serva, Senhor, ela precisa de cura. Ela precisa ser curada dessa enfermidade aqui, essa enfermidade tal. O Senhor tem poder de curar. Isso é oração. Senhor, eu ordeno que nesse momento, Senhor, o Senhor arranque essa enfermidade, o Senhor tire essa enfermidade, porque eu estou ordenando, Senhor. Ei, você está falando com quem? Com o seu amigo? Com o seu coleguinha? Com quem que você está falando? Nem com amigo e coleguinha você tem que ordenar nada. Quem sou eu para ordenar alguma coisa? Quando você vai ver as orações na Bíblia, que as pessoas têm necessidades, elas suplicam a Deus de forma humilde, não de forma autoritária, soberba, cheio de presunção, de achar que é o que não é. Então não ore dessa forma. Apresente a causa a Deus como você apresentaria mostre, às vezes diante de um médico. Olha, doutor, ela está passando por isso. O que o senhor pode fazer? Com Deus não. Olha, Deus, faz isso. Eu quero que seja feito assim. Eu ordeno que isso saia agora. Quem é você? Você pode ordenar a enfermidade, não a Deus. Mas mesmo assim, esse negócio de ordenar não é uma questão muito boa de se fazer. Nem bíblica. A gente chega para uma pessoa oprimida pelo inimigo e diz: em nome de Jesus, sai. Podemos dizer: em nome de Jesus, seja curada. Enfermidade, em nome de Jesus, sai dessa vida. Mas às vezes a nossa oração está cheia de ordem para Deus. Agora imagine se Deus não usa de misericórdia, de compaixão para conosco. Imagine se Deus trabalha da forma que ele trabalhava no Antigo Testamento. Vamos morrer fulminado. No Novo Testamento ele fulminou Ananias e Safira. Imagina se ele pode fazer isso. Ele pode. Então a nossa ignorância faz a gente fazer coisas terríveis. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento bíblico. Tem gente que faz isso e ainda bate contra estudar teologia, estudar a Bíblia. Quando a minha fé está pautada no que eu acho, eu vou fazer muita coisa errada. Mas quando a minha fé está pautada no que a Bíblia diz, eu vou andar no caminho do Senhor. Então, em nome de Jesus, cuidado. Cuidado. Não estou aqui dizendo que os cultos temáticos têm que acabar. Culto de cura, culto disso, culto daquilo outro. Engraçado que é difícil alguém fazer culto, né? Campanha da santificação. Campanha de como agradar a Deus melhor. Ninguém faz isso. Por quê? Porque isso não chama a gente. Vamos fazer campanha de cura. Campanha de libertação. Campanha de milagre. Tudo bem. Só que a gente acaba marcando o dia. E se Deus não quiser fazer milagre naquele dia, quiser fazer milagre no dia do culto que não tem campanha? A gente não vai orar naquele dia. Então, nós colocamos Deus numa caixinha. É claro, isso aqui é apenas uma forma de falar, porque ninguém coloca Deus numa caixinha. Nós estamos pensando que Deus vai trabalhar do nosso jeitinho, da nossa forma. Nós queremos dizer para Deus o que ele tem que fazer. Quando, na verdade, somos nós que temos que perguntar para Deus o que ele quer que nós façamos. Quando Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Preste atenção em como Davi se comportava diante de Deus. Quando Davi queria tomar uma decisão, ele perguntava: Senhor, posso fazer isso? Senhor, é da tua vontade ser feito desse jeito? Nós não. Nós queremos dizer para Deus como ele deve fazer. Que geração. Que povo somos nós. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento de quem Deus é e de quem eu sou. Eu, diante de Deus, sou nada. Não, eu sou filho. É filho, é herdeiro, é príncipe, é sacerdote em Cristo, é. Como diz lá em 1 Pedro 2,9, é sim nação santa, povo escolhido, sim, é. Mas isso tudo pelos méritos de Jesus, não é pelos nossos méritos, não. Então, sem o que Jesus fez, nós não somos nada.
E com o que Jesus fez, nós somos pela infinita bondade e misericórdia de Deus. Não temos como reclamar nada, não temos como pedir direito a nada, porque o direito que nós temos foi o Senhor que nos deu. Vamos continuar aqui. Parece que olhamos para Deus como um homem que tem uma agenda fixa, marcada igual a gente tem, sem nenhuma flexibilidade. Basta estudarmos a forma do Senhor agir no Antigo Testamento e no Novo Testamento e vamos verificar que existem várias formas diferentes dele operar. Já parou para pensar nisso? Em como Deus opera de formas diferentes? Milagres, necessidades diferentes. Para Naamã, ele manda mergulhar 7 vezes no rio, através do profeta. Para a mulher do fluxo de sangue, ela toca na orla do vestido de Jesus e é curada. Para o centurião, ele diz que não é digno de receber Jesus e diz para Jesus que apenas uma palavra o servo ficaria curado e Jesus diz, então seja feito dessa forma e o servo fica curado. Você já parou para pensar nisso? Para a mulher cananeia, aquela mulher buscava ali a libertação da sua filha e Jesus diz, seja feito conforme a tua fé. E a mulher, quando chegou em casa, a sua filha, desde aquele momento, a sua filha estava liberta. Como é que eu vou botar o Deus criador do céu e da terra dentro de uma agenda fixa? É por isso que nós estamos perdendo muitas vezes Deus se manifestar em nosso meio. Porque nós queremos marcar agenda para Deus. Deus não é homem para marcarmos agenda para Ele. Cuidado com isso. Cuidado com essa forma de agir. Quer ter um culto temático? Tudo bem. Enfim, é um direito que assiste. Porém, não descarte a possibilidade de Deus curar fora do dia do culto que estão buscando cura. Não descarte a possibilidade de Deus batizar no Espírito Santo fora do dia que não é o dia de batismo com o Espírito Santo. Deus pode fazer. Fixando o tópico 3. Saber sobre a natureza das enfermidades, se são físicas ou espirituais, e ter o discernimento da vontade de Deus são desafios atuais. Temos que saber se a doença é física, se a doença é espiritual e se é a vontade de Deus fazer naquele momento, fazer em outra hora ou até nem fazer. Seja feita a vontade do Senhor. Mas nunca tente mandar em Deus. Deus não recebe ordem de homens. Chegamos à nossa conclusão. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Não é do passado. Discordamos dos cessacionistas dizendo que só foi para aquele tempo, naquela intensidade. Deus pode fazer nos dias de hoje. Basta que Ele queira. Basta que nós venhamos buscar essa virtude. Basta que nós venhamos nos alinhar ao que o texto da palavra nos ensina. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Lembra de Naamã? Naamã acha que Deus vai curar do jeitinho dele. Vamos ver isso? Naamã é um exemplo claro disso. 2 Reis 5, 10 a 14. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, ou seja, Naamã está querendo dizer como Deus iria trabalhar, como ia ver a coisa. Ele está necessitado, é ele que precisa, e ele ainda tem que dizer, ele ainda quer ter a autoridade de dizer para Deus como, o direito de dizer para Deus como deve Deus fazer e dar a cura para ele. Tem que ser desse jeitinho, né? Ele é um homem de patente alta, Deus tem que trabalhar de uma forma com ele privilegiada. Irmãos. Certamente ele sairia, o profeta, por-se-á em pé. Deus estava trabalhando na exaltação de Naamã, na soberba. Lindo isso aqui. E invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Sabe por que isso aqui está colocado aqui? Porque isso aqui é uma forma de mostrar também uma comparação de como Israel se procedia com Deus em relação à postura deles de adorar ao Senhor. Eles achavam que Deus tinha que fazer o que eles queriam, da forma que eles queriam, e Naamã não recebeu do jeito que ele queria. Mas a história de Naamã também é registrada para mostrar Deus está pronto a curar um homem que se humilha mesmo não sendo judeu.
Mas enquanto isso, o povo de Israel estava debaixo de grande luta porque eram desobedientes a Deus. Não são porventura, aí ele vai falar, né? Ele diz como deveria ser e agora ele vai questionar o método. Primeiro ele questiona a forma como foi ordenado a cura. E ele diz isso em duas etapas. Primeiro, ele achou que o profeta ia sair e ia fazer do jeitinho dele. E ele questiona como foi mandado, para onde ele foi mandado, porque os rios da região dele eram melhores do que o Jordão. E ele vai dizer, não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Quem foi que disse para Naamã que era a água que ia curar ele? Quem é que disse para você que é o azeite que vai te curar? Quem é que disse para você que você levou uma peça de roupa que foi orada e é ela que está curando lá o seu familiar? Não é a peça, é a oração. Na verdade, é Deus por meio da oração. Nem é a oração, é Deus por meio da oração. Naamã pensou que era água. Água limpa ou água suja? Se Deus mandou fazer, a questão aqui é obedecer. Não devemos questionar os métodos de Deus. Devemos fazer o que Ele mandou fazer. Tem muita gente sem a bênção de Deus porque não quer fazer do jeito de Deus. E uma das características do ser humano por causa do pecado, sabe o que é? Desobediência. Não quer ouvir a Deus. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Não, não poderia. Por quê? Porque aí não seria Deus curando, seria ele curando. Deu para entender? Seria o método de Naamã, não o método de Deus. Deus não trabalha com o método do homem, Deus trabalha com métodos próprios. E os métodos de Deus são formas, ele trabalha de formas que fogem à nossa compreensão. E voltou-se e se foi com indignação. Então, chegaram-se a ele seus servos. Que coisa linda isso aqui. E lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficará purificado. Bons conselhos. Ter bons conselheiros. Isso ajudou muito Naamã. Homens que estão em posição, eu sei que isso não tem nada a ver com a lição de hoje, mas eu vou deixar isso aqui. Homens que estão em posição, mulheres que estão em posição, tenham atenção aos bons conselhos de pessoas que estão ao teu lado. Cuidado com conselhos errados que você pode... Ai de Naamã se ele tem maus conselheiros. Ele ia voltar sem cura nenhuma para sua terra. Mas ele tinha bons conselheiros. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. Jesus, lembre-se disso aqui, ó. Jesus cura quando, como e onde ele quer. Naamã pensou que o profeta ia sair, ia dizer umas palavras e ele estaria curado. Jesus não era naquele lugar, naquele momento, naquela hora ali, naquele momento. Jesus mostrou o método e ele mostrou onde seria. Diferente de Naamã. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Deus seja louvado e engrandecido. Nós aprendemos hoje sobre o Senhor Jesus cura hoje. Cura mesmo. Eu não sei se você está enfermo, você que está assistindo essa aula, alguém da sua família está enfermo. Ore, creia, confie. Deus tem poder de, através de Cristo, curar o seu familiar ou até mesmo você. E eu vou orar por isso. Mas antes disso, compartilhe essa aula. Pessoas precisam ouvir essa mensagem. Eu não estou falando isso para crescer o canal, porque também se o canal crescer, mais pessoas serão alcançadas. Mas compartilhe essa aula no seu Facebook, no seu WhatsApp. Você pode copiar lá o link, lá, botar compartilhar, vai copiar aquele link, vai lá e cola no seu Facebook, cola no seu WhatsApp, nos seus amigos, no seu status do seu WhatsApp, no seu status, talvez, do seu Facebook, se for possível. Compartilhe essa aula. Vai ser bênção. Se inscreva no canal, se você não se inscreveu, ative o sininho das notificações. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Na próxima lição, nós vamos estudar
compromissados com a evangelização, é missão da igreja. Os pentecostais também evangelizam, tá? Deixar isso muito claro aqui para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos encerrar essa aula, e eu quero encerrar essa aula orando pelas pessoas que talvez, ou algum familiar seu que esteja enfermo, para que Jesus possa curar, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por essa aula maravilhosa, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa iluminar a nossa mente agora e aplicar as verdades que foram ensinadas ao nosso coração. Eu quero te pedir que se tem alguém que está assistindo essa aula, que, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa nesse momento, talvez essa pessoa recebeu essa aula de uma outra pessoa que assistiu a aula. E eu quero pedir nesse momento, ou algum familiar também, essa pessoa que está doente, eu quero te pedir que tu possa curar. Eu não sei qual é o motivo, Senhor, dessa enfermidade. O que essa enfermidade é? Eu não sei qual é o tipo de enfermidade. Mas eu sei que tu pode curar. E eu oro por cura neste momento. Que o Senhor possa curar essa vida. Em nome de Jesus, ela precisa de cura, Senhor. Ela precisa ter o corpo saudável. Ela precisa de saúde. Ela precisa, eu não sei, se é uma dor de cabeça, se é um problema no pulmão, se é um problema no coração, se é um problema nos rins, se é um problema na circulação, se tem algum problema, Senhor, de enfermidade como a diabetes, Pai, que é glicose alta, se é algum problema de pressão arterial, Senhor, eu não sei qual é o problema dessa pessoa, se é Covid-19, mas eu quero te pedir, eu quero te implorar, eu quero te suplicar nesta oração, pela cura dessa pessoa. Tu tem poder de curar, então eu clamo ao Senhor que haja cura na nossa vida. Paizinho, Pai de bondade, Pai de amor, também quero te pedir que salve vidas, porque a salvação também veio para curar a alma, que haja libertação, Senhor, transformação em cumprimento à tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, recebam em nome de Jesus a cura. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós possamos estar aqui na próxima lição. Até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus. Divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.